Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui mais uma vez é o Edu. Pra quem não me conhece, tô na Irlanda já tem 10 anos e tô aqui hoje com a Tavani, que vai falar pra vocês de como é que é esse mundo de ser um contador ou analista contábil na Irlanda. Hello, guys! Então, conta pra mim, de onde você vem? Eu sou de Curitiba. Eu vim pra Irlanda há 2 anos e 3 meses atrás. Você fazia o que em Curitiba? Desde os meus 16 anos eu trabalhei com contabilidade. Uau. Eu comecei num escritório pequeno, porque eu falei pra minha mãe, quero trabalhar, não sei o quê. Aí comecei a trabalhar com contabilidade. Desde então eu decidi que eu queria seguir a carreira contábil. Sério? É muito amor por número. E daí, à medida que foi passando os anos e tal, eu me formei na faculdade, eu entrei numa empresa no Brasil, uma multinacional. Só que chegou um tempo que eu precisava de algo a mais, né? Ou seja, o inglês. Você falava inglês? Não falava nem hi nem bye. Eu via, tipo, os meus gerentes, os meus supervisores, os meus chefes, assim, todos falando inglês. Eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, quando que eu vou aprender a falar inglês, né? Eu tava há quase 3 anos trabalhando nessa multinacional e eu decidi procurar um lugar pra aprender inglês. Foi uma decisão, assim, tipo, da noite pro dia. Além do inglês, eu queria uma experiência nova. Eu até pesquisei pro Canadá, pra Austrália, pra Nova Zelândia. Só que daí eu pensei, mas se eu for pra Irlanda, eu vou poder viajar pela Europa, né? Como o visto na época era 1 ano, meu plano era ficar aqui apenas 1 ano e voltar para o Brasil para a minha profissão. Só que quando eu cheguei aqui, tipo, eu vi que eu achava que eu ia aprender inglês, tipo assim, 6 meses eu já ia estar arrasando. Sim. E você, só uma pergunta rápida, você veio com cidadania, você veio como estudante? Como estudante. Como estudante, Nada. como todo mundo, mero mortal. Sim, vim aí na raça, como estudante. Quando eu cheguei aqui, eu pensava, talvez um dia eu possa trabalhar na minha área. Como o meu plano não era voltar em 1 ano pro Brasil, então, tipo, meio que não amadurecia, assim, a ideia. Entendi. No começo, assim, no meus primeiros meses aqui. Depois de 4 meses, quando eu comecei a trabalhar de minder, cuidando de criança, quis ficar, né? Só que assim, eu nunca tive direito à cidadania. E você, de novo, como você falou, você estava sem inglês? Sem inglês, como minder, pra aprender inglês. Pegar, né? Deu 6 meses que eu tava aqui, na Irlanda, eu comecei a mudar minha cabeça. Eu falei, cara, eu não tenho opção de cidadania. Eu não quero fazer uma outra faculdade só pra ficar aqui. Aí, nessa época, o visto reduziu pra 8 meses. Ou seja, tinha menos tempo pra pensar o que ia fazer da minha vida, né? Verdade. Cheguei nesses 6 meses, eu falei, não, eu vou procurar um trabalho na minha área. E quando eu falava pra algumas pessoas, assim, eu falava, é muito difícil conseguir visto, é muito complicado, não é bem assim, tem que estar com inglês top, não sei o que, blá blá blá. Aí eu mesmo assim, eu tinha algo no meu coração que dizia que eu deveria continuar com isso. Aí eu comecei a mandar currículo, mandando currículo. Só queria uma experiência. Aí eu fiz uma entrevista em outubro de 2016. Era uma vaga de quê? Era um escritório pequeno, assim, só pra cuidar da parte da folha. Ele me ligou, ele falou que gostou de mim e pediu pra eu ir pra fazer uma segunda entrevista. Fui. Aí eu cheguei lá, a gente foi conversar de horários, porque na vaga estava que podia trabalhar part-time. E daí ele falou, não tem problema e tal, só que daqui 3 meses eu vou precisar de você full-time. Isso pode ser um problema? Aí eu já falei, sim, pode ser, porque eu tenho meu curso, eu acabei de começar, eu tô saindo da família agora, e blá blá blá. Ele foi super honesto, assim. Eu gostei do seu perfil, mas eu não vou te dar essa oportunidade agora, porque realmente eu vou precisar de alguém aqui full time daqui 3 meses. Mas eu vou ficar com o seu contato. Em março, talvez eu precise de alguém. Eu pensei assim, 5 meses, 6 meses, esse cara nem vai lembrar de mim. Aí voltei, né, a minha vida de minder, cuidando de criança e não sei o que. Aí eu... Ainda procurando emprego. E daí, quando foi chegando março, me deu um clique assim, eu falei, por que eu não mando um e-mail pra esse cara? O máximo que ele vai dizer é não, né? Exato. Mandei o e-mail pro cara. Aí ele respondeu na mesma hora, falou, venha no escritório, me passou o dia. Eu falei, tá bom. Lá vai eu estudar de novo, estudando. E era um cargo parecido, era um cargo diferente? Era a mesma coisa, era só pra auxiliar na folha também. Aí eu cheguei lá, o cara falou assim, então, você começa tal dia, o salário é esse, blá blá blá, não sei o que. Aí eu fiquei, nossa, mas tipo, você já tá me contratando? Daí ele assim,
Sim, eu já fiz a entrevista no passado, nem preciso saber, não. Tá tudo ok. Que legal. Você começa tal dia e tal. Eu falei, tá bom. Aí comecei a trabalhar nesse escritório. Só que como eu não gostava de folha de pagamento, eu comecei a ficar meio frustrada, assim, porque tipo, eu falava, não é isso ainda que eu quero. E daí, o que aconteceu? Eu comecei a mandar currículo pra empresa que eu trabalhava no Brasil. Lá no Brasil pra voltar já? Na verdade, não. Eu aplicava pra vaga aqui, porque eu sabia que a empresa tinha empresa aqui. Certo. Ela é uma empresa americana. Que tava com filial que falou, tem uma empresa deles aqui, vamos embora. Eu sabia que tinha uma aqui em Galway. E deixa eu entender, então, pra pôr um pouco de contexto. Você chegou, né, que você falou sem inglês, como estudante. Aí você conseguiu, em outubro mais ou menos, esse trabalho na folha de pagamento. Já tava aqui já fazia um ano ou não tinha dado pro seu primeiro ano ainda? Eu consegui esse trabalho depois de 1 ano e 2 meses de Irlanda. 1 ano e 3 meses. Você tinha passado já a primeira renovação, Sim, tava na segunda. Tava na segunda, esqueci já tava de falar. começando essa contagem regressiva. Esse desespero aí. Aí você falou que começou a mandar um monte de currículo pra essa empresa, que já era o 6º currículo que você tinha mandado. 6º currículo e nada. Até pedi referência no Brasil pros meus chefes lá. Eles mandaram carta de referência e nada. Aí eu tava pensando em ir pra Portugal, daí mandei até vários e-mails pras universidades lá. E daí nesse tempo, em setembro, eu vi uma vaga lá aberta, já me cadastrei. Só que a vaga era contrato de 1 ano. Eu falei, não me importo, que vale a experiência. Aí fui, me apliquei, a mulher me ligou no outro dia, na parte da tarde, me ligou e falou, eu gostei do seu currículo, quero fazer uma entrevista, vi que você trabalhou no Brasil, recebi algumas referências suas das pessoas, mas a gente nunca teve a oportunidade de te ligar e tal. Falei, nossa, eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu peguei e falei, não, ok e tal. Daí ela falou, mas qual que é a sua situação na Irlanda? Aquela pergunta crítica. Aí já falei, tem que ser sincera, né? Porque eu precisaria de um visto de trabalho. Aí ela falou assim, como que você faria isso? Eu falei, olha, eu me proponho a fazer o visto e tal, e a empresa me dá os papéis que forem necessários e tal. Ela falou, então tudo bem, então você pode vir fazer a entrevista que a gente vai te apoiar nessa parte se você passar na entrevista. Outra coisa importante que a gente sempre fala, você conhecer o processo, né? Porque nessas horas aí, se você falar, não conheço como é que faz, acabou. Mas eu não conhecia nada, não sabia nada. Aí depois que eu desliguei o telefone, comecei a pesquisar, falar com um monte de gente pra saber como que fazia. Daí fui e fiz a entrevista. Você tinha sentido na hora que você foi bem? Você falou, nossa... Eu não saí assim, confiante, assim, 100%. Eu fui e mandei um e-mail, aquele praxe e-mail, obrigada pela entrevista, todo bonitinho, polite lá, mandei pra eles. Aí a mulher me respondeu e ela respondeu, que bom que você mandou esse e-mail, eu mandei pros entrevistadores e a gente quer te chamar pra uma segunda entrevista. Cheguei lá, mas eu tava mais tranquila. E foi mais ou menos as mesmas coisas, assim, que eles perguntaram. Algumas coisas mais técnicas, mais da minha experiência no Brasil. Eles perguntaram quem era o meu chefe no Brasil, o que eu fazia, quais que eram as minhas atividades no Brasil, por que eu tava aqui, o que eu fiz quando eu cheguei aqui pra sobreviver e tal, do que eu trabalhava, por que eu não vim direto da empresa do Brasil pra cá. Ela falou, olha, a gente tá em processo de fechamento, esse período tá bem difícil, então a gente vai te dar uma resposta depois disso. Fui pra casa tranquila, só que assim, foi 1, 2, 3 semanas. Sério? Nada. E daí, um dia que eu fui trabalhar, eu entrei no site pra ver se a vaga ainda tava em aberto, tava fechada. E no mesmo dia que eu entrei no site pra ver a vaga, eu recebi uma ligação. Aí ela pegou e falou, então, eu tenho boas notícias. A gente gostou de você, a gente vai te contratar. Eu preciso de todas as suas informações, porque a gente vai aplicar pro seu visto também. Aí eu, ok, muito obrigada, estou muito feliz e tal. Tive que manter a pose, né? Não esperava. Incrível. E me conta assim, você entrando nesse cargo, né? Você, que é o que você tá hoje, né? Como é que é o seu dia a dia? Ele mudou muito do que era o dia a dia do Brasil? É bem diferente a rotina? É igual? Posso dizer que a rotina que eu tinha no Brasil é um pouco mais leve. Não sei se é porque a área que eu tô, porque quando eu falo, eu trabalho no Intercompany, lá na empresa, ai meu Deus, é muito busy, muito correria. Sim. Pode ser uma área específica. Porque sempre tem os deadlines. Dia 15 tem tal coisa, dia 16 tem tal coisa, dia 17 tem tal coisa. Então, você sempre tá ali na correria, entendeu? Eu sou uma pessoa muito preocupada com o trabalho. Como eu consegui esse trabalho, pra mim foi uma coisa muito importante, eu não me importo de ficar até tarde então trabalhando. Não é porque é obrigação? Não é porque é obrigação. E até a minha chefe,
um dia eu fiquei... Ela me olhou assim, mas você não tem casa pra ir embora? Mas eu falei pra ela, não, eu tenho, mas eu prefiro fazer isso hoje e dormir bem dela. Então tá bom, então fica tranquila, pode ficar aqui e tal, e depois a gente combina como vai fazer pra te pagar essas horas. E se a Tavani de hoje tivesse encontrado a Tavani que chegou na Irlanda ali, que tava, né, começando a ser inglês, virando minder, né, que conselho que você daria pra ela? Eu falaria pra ela assim, olha, se você tem um sonho, vá atrás. E não pense que é impossível, porque acho que nada é impossível. As coisas acontecem como tem que acontecer. Fazer trabalhos que você não gosta não é uma questão assim, ai meu Deus, sair do Brasil pra vir pra cá fazer uma coisa que eu não gosto e não sei o que. Não é essa vida que eu quero pra mim. Mas eu acho que se você tem um sonho, você tem que ter paciência também. Esse é o caminho, assim, ter paciência. Muito bom, gostei. Aprendi um monte de coisa que eu não sabia de contabilidade. Pra quem quiser saber mais sobre contabilidade, pode te adicionar no LinkedIn? Sim, claro. Vou deixar o contato aqui dela aqui na descrição do vídeo. Pra você que tá acompanhando já o canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho pra você receber a notificação, deixe seus comentários do que você achou, alguma dúvida que ficou. Às vezes você é de uma outra área dentro desse mundo da contabilidade que não sabia que tinha mais áreas. E aí você coloca seus comentários e pergunta pra gente, tira as dúvidas. E é isso. Muito obrigado de novo. E a gente Pessoal, se vê. não desistam. Não desiste. A gente se vê na próxima semana. Tchau!